Bom dia a todos. Hoje vou continuar a palestra da semana passada, do título Como obter felicidade através do estudo e prática do Buda Dharma. Eu vou falar um breve resumo da última palestra. Começamos perguntando qual o motivo de nós virmos aqui para participar das cerimônias, fazer orações, prestar serviço. O real motivo dessas atividades que nós praticamos aqui é para que nós possamos diminuir nossas aflições e obter felicidade nessa vida. Mas qual é o real problema da nossa vida, essas aflições? De onde vem o nosso sofrimento? E falamos que é devido ao apego ao eu. Nossa maior aflição, nossa maior ignorância dessa vida. E também explicamos que é devido a essa ignorância que chamamos apego ao eu, que estamos sempre gerando ações, gerando karmas, e por esse karma ser gerado com base na nossa ignorância, no nosso apego ao eu, continuamos renascendo e renascendo no ciclo de nascimento e morte, no samsara. Então, a raiz do problema é o apego ao eu, a nossa principal ignorância. Falamos também que esse aspecto pode ser dividido em duas partes. Primeiro, em relação à compreensão ou intelecto, a não compreensão do que é o eu. Então, porque nós não entendemos o que é esse eu, nós temos apego a ele. Isso é chamado de ignorância ou apego ao eu. E a partir das nossas emoções, sentimentos e volição, podemos entender isso, essa ignorância, como desejo ao eu e também arrogância do eu. E a partir de dois aspectos, podemos entender também essa ignorância, esse apego que nós temos, a partir do aspecto temporal. Então nós sempre estamos com esse apego, seja as coisas que já foram do passado, relacionadas com eu. Então, minha infância, minha juventude, naquela época era tudo bom. Fica esse apego ao passado. Também tem o apego ao eu no presente. Então, as coisas do jeito que estão, se estão boas, eu quero que continuem assim, não quero que mude. E se estão ruins, não quero nada a ver comigo. E também tem um apego relacionado ao futuro, sempre esperando que as coisas sejam melhores e melhores do que são hoje. E devido a essa não compreensão de como é a realidade, que é impermanente, mutável. Nossa realidade não tem um fenômeno que seja fixo, permanente. Então, a cada momento, tudo está em movimento, em constante mutação, mudança. Mas porque a nossa visão não compreende isso, tem um conflito, e devido a esse conflito nós sofremos, porque a realidade é de um jeito e queremos que seja de outro jeito. Também podemos entender a nossa ignorância, esse apego ao eu, a partir do aspecto espacial. Então esse eu, corpo, essa pessoa e o que eu toco, o meu domínio. Então, minha família, meus amigos, minhas posses, carreira, meu intelecto, minha fama, todas essas coisas relacionadas ao eu. Então, contexto espacial. Então, o eu sempre querendo mais e mais, desejando aumentar, expandir esse domínio, achando que isso vai preencher, vai tornar um eu completo. Então, quando eu tiver mais casas, mais carros, uma família assim, amigos desse jeito, tal e tal
curso, carreira, apegando essas coisas que não duram também, são impermanentes. E devido a essa ignorância do eu, desse apego ao eu, não sabe que, na realidade, quanto mais coisas o eu possui, entre aspas, mais preocupações, mais aflições. Então, além de ter que cuidar de mim mesmo, eu tenho que cuidar da minha família, que a minha família seja do jeito que eu quero que seja. Então, tenho que controlar o meu, então minha família, meus amigos, minha vida, todos os aspectos materiais da minha vida, externos, eu quero comandar do jeito que eu quero que seja. Mas não é assim. Então, de novo, a realidade é de uma forma, o eu, ignorante, apegado, acredita que é de outra, tem um conflito com essas duas coisas, e quem sofre? Eu mesmo. Porque a realidade é como é, não tem como mudar a realidade, mas tem como mudar a nossa perspectiva, ou seja, diminuir nossas aflições, diminuir nossa ignorância, cobiça e raiva. Finalizamos a palestra passada falando que, porque nós temos essas aflições, então sofremos. Mas o caminho é como o Buda ensinou, a reduzir as aflições, reduzir nossa cobiça, raiva e ignorância, para podermos nos liberar do sofrimento. Porque o Buda e os nobres discípulos liberados não têm aflições, não têm cobiça, não têm raiva, não têm ignorância. Então são livres desse sofrimento. Sim, talvez o corpo pode sentir dor, algum desconforto, mas a mente não sofre por essas reações. E finalizamos com a pergunta: como é que podemos obter a felicidade através do estudo e prática do Buda Dharma? E é através da prática da disciplina, concentração e sabedoria que conseguiremos eliminar essa cobiça, raiva e ignorância. Essas três grandes aflições, três grandes venenos da nossa mente. Então, começamos a palestra de hoje com essa pergunta: como praticar disciplina, concentração e sabedoria para eliminar cobiça, raiva e ignorância? E nós trazemos um extrato de um discurso, de um sutra, que o Buda fala. O nome do sutra é O Fruto da Entrada na Corrente da Liberação. E ele fala sobre a prática. Então o Buda diz assim: bhikkhus, ou monges, nobres discípulos, quando essas 4 práticas são cultivadas e praticadas, quando são bem cultivadas e bem praticadas, elas conduzem à realização do fruto da entrada na corrente. Quais são as 4? Primeiro, associar-se com bons professores e bons amigos. Em Pali se chama Kalyana Mitra, ou Kalyanamita. Segundo, ouvir o Dharma correto. Terceiro, refletir de acordo com os ensinamentos. Quarto, praticar de acordo com o Dharma. Bhikkhus, quando essas 4 qualidades são cultivadas e praticadas, quando são bem cultivadas e bem praticadas, elas conduzem à realização do fruto da entrada na corrente e, consequentemente, alcança-se a liberação do sofrimento e a iluminação. Então, o que o Buda está dizendo aqui? Essas 4 qualidades, 4 métodos ou práticas. Primeiro, associar-se com bons professores e bons amigos. O que significa? Significa que nós devemos buscar estar na companhia de mentores virtuosos, sábios, que possam nos guiar nos ensinamentos do Buda.
Aqui ele se refere, seja tanto a monásticos, monges e monjas, ou pessoas leigas que possam nos compartilhar ensinamentos do Buda, nos ensinar, nos explicar. Então, o primeiro passo é associar-se com essas pessoas que podem nos guiar dentro dos ensinamentos do Buda. E depois, ao fazer isso, a segunda é ouvir o Dharma correto. Significa estudar e compreender os ensinamentos do Buda que revelam a verdadeira realidade e o caminho para a liberação. Então, após ouvir, o terceiro é refletir de acordo com os ensinamentos. Ou seja, refletir e contemplar os ensinamentos com discernimento, aplicando-os à vida diária de forma prática e sensata. E o quarto é praticar de acordo com o Dharma. Ou seja, seguir os ensinamentos budistas e cultivar as boas ações corporais, verbais e mentais na vida diária. Esse é o primeiro passo, seguir esses quatro ensinamentos. Associar-se com bons professores e bons amigos, ouvir o Dharma correto, refletir de acordo com os ensinamentos e praticar de acordo com o Dharma. E em seguida, vamos falar sobre associar-se com Kalyanamitras, com esses bons professores, esses bons amigos que podem nos guiar. Significa tornar-se íntimo espiritualmente dessas pessoas, como aproximar-se, associar-se, pois eles podem nos ensinar o conhecimento sobre o sendeiro correto e podem guiar-nos a abandonar o mal e praticar o bem, aniquilar toda a maldade e cultivar toda a bondade. Os Kalyanamitras nos ensinam que o mais importante é aprender o Buda Dharma e aplicá-lo na vida diária. Então aqui vamos falar um trecho de outro sutra que explica por que devemos nos aproximar dessas pessoas, bons professores, bons amigos. Primeiro, para semear e cultivar méritos. E como é isso? O que significa semear e cultivar méritos? E tem 4 aspectos. Primeiro, ao aproximar-nos dessas pessoas, primeiro devemos demonstrar respeito a elas, porque consideramos que elas podem nos ensinar algo de bom. Segundo, devemos reverenciá-los. Então, aqui no budismo, no caso dos monges, nós fazemos reverência, prosternações, elogiamos as virtudes dos monges e monjas que estão aqui para nos ensinar. E, se forem pessoas leigas, nós demonstramos o nosso respeito também no dia a dia, como, olá, bom dia, fazendo uma breve reverência em sinal de respeito àquela pessoa. Porque, supostamente, nós podemos aprender com cada um, mas devemos ter em conta o ensinamento do Buda Dharma. Então, 2 formas. Terceira forma de semear e cultivar méritos é fazendo oferendas e doações aos nossos Kalyanamitras. Também é muito meritório. E o quarto é fazer serviço, ajudá-los. Então, se viemos aqui ao templo, praticamos, fazemos serviço, sempre perguntamos aos mestres e às mestras: mestre, mestra, precisa de alguma ajuda com algo? Precisa que faça alguma coisa, que resolva algum problema, algum assunto? Então, isso seria prestar serviço. Então, através de demonstrar respeito, reverenciar, fazer oferendas e fazer serviço ou ajudar, essas são 4 formas de semear e cultivar os méritos. E quando nós nos acercamos, nos associamos dos Kalyanamitras, poder estar perto e observar
as suas atitudes, a sua fala, alinhadas com o Buda Dharma, podemos aprender o Dharma correto. E o segundo propósito de se aproximar dos Kalyana Mitras, além de semear e cultivar méritos, é receber orientação ou ser guiado na prática correta. E como os Kalyana Mitras, esses bons professores, bons amigos, nos guiam a praticar o sendeiro? Eles ensinam 4 métodos. E aqui é um extrato de outro sutra, que o Buda fala: se um bhikkhu for um Kalyana Mitra para todos os seres sencientes, assim como para todos os pais, mães e entes queridos, ele deve ensiná-los e orientá-los sobre 4 métodos para que compreendam o Dharma. Quais são os 4? Primeiro, devem respeitar e reverenciar o Buda. O Tathagata é o verdadeiro e perfeitamente iluminado, o desperto Buda, aquele que libera inumeráveis seres. Segundo método, eles devem buscar o Dharma, praticar o Dharma correto, eliminar as ações impuras e más. Isso é o que os sábios praticam. Terceiro, eles devem fazer oferendas ao Sangha. O Sangha do Tathagata está sempre em harmonia, sem conflito. Eles alcançaram a realização do Dharma, a realização dos preceitos, da concentração e da sabedoria. Eles são o Sangha virtuoso do Tathagata, dignos de respeito e honra. São o campo de méritos supremo no mundo. Sangha significa que tem prática em disciplina, concentração e sabedoria. Eles são nobres que praticam o Buda Dharma e são iluminados, liberados. Então, são o campo dos méritos. E o quarto método, devem encorajar e ajudar uns aos outros a praticar o Dharma e os preceitos dos sábios e nobres que são livres de impureza e de desejos, tranquilos e imóveis. Portanto, se vocês praticarem dessa maneira, isso é a melhor oferenda, a mais elevada e insuperável oferenda, a joia tríplice, Buda, Dharma e Sangha. É assim que vocês devem aprender e praticar. Então, o Buda segue falando a Ananda. Além disso, Ananda, se um bom homem ou uma boa mulher se associa a um Kalyana Mitra, a raiz da convicção na joia tríplice e nos preceitos puros se fortalecerá. Suas virtudes da audição, da generosidade e da sabedoria se desenvolverão completamente. E o Buda também disse: eu também, por causa dos Kalyana Mitras, alcancei a suprema e perfeita iluminação, o correto despertar. Realizei do fruto do sendeiro, a Buddhidade. Liberei incontáveis seres sencientes que ficaram livres do nascimento, velhice, doença e morte, livres do ciclo do samsara. Através desses 4 métodos, podemos saber que associar-se com os Kalyana Mitras, bons professores, bons amigos, é obter por completo o sendeiro à Buddhidade. Então, a sequência desses 4 métodos: respeitar e reverenciar a todos os Budas. Por quê? Quando demonstramos respeito e reverência aos Budas, nós estamos também plantando a semente de poder sempre, vida atrás vida, encontrar o Buda Dharma, os ensinamentos do Buda. Em seguida, sempre buscar o Dharma, praticar o Dharma correto. Não somente devemos reverenciar, respeitar todos os Budas, mas sempre devemos buscar a verdade, os ensinamentos corretos para a nossa vida, que podem ajudar a eliminar nossas aflições. Devemos fazer oferendas ao Sangha. Então, quando encontramos um lugar como esse, um templo budista, os ensinamentos e monges que podem nos ensinar o Dharma, nós devemos fazer oferenda como um sinal de respeito e gratidão. Porque estamos aqui, é como uma troca.
Então, se nós temos méritos para receber esses ensinamentos desses monges, dessas monjas, dos mestres, então nós devemos retribuir de alguma forma. E o Buda ensina, fazendo oferendas, seja coisas materiais, recursos e nosso tempo, nossas habilidades, serviços. Porque imagine, nós estamos buscando o caminho correto. Então encontramos esse lugar, ou outro lugar que seja, que ensine o Buda Dharma. E aprendemos dos monges, das monjas, esses mestres que abdicaram da vida familiar, abdicaram de tudo na vida para poder compartilhar, seguir ensinando esses ensinamentos. E nós viemos aqui simplesmente, recebemos, mas os mestres não têm salário, eles não é um trabalho convencional, uma carreira mundana. Eles abdicaram da vida para ensinar. Então, o que seria justo da nossa parte para retribuí-los? Fazer oferenda aos mestres. Mestre, aqui como na tradição chinesa é esse envelope vermelho com uma doação de dinheiro, oferecer ajuda, oferecer serviços, como nós fazemos aqui e em outros templos budistas. Então, os discípulos poder seguir, sempre encontrar professores, mestres que nos ensinam. Porque senão nós aprendemos e não praticamos, não retribuímos, depois vai ser difícil de encontrar com mestres que nos ensinem. E quarto método é encorajar e ajudar uns aos outros a praticar o Dharma. Então, se temos colegas, amigos, praticantes ou buscadores espirituais, então encorajar a seguir, a fazer, não deixar cair nesse caminho. Então, esses 4 métodos. E o Buda termina falando que até ele teve, devido a encontrar com bons professores que guiaram ele no caminho, por causa disso ele conseguiu atingir a budidade. E ele fala, ter bons amigos, bons professores que nos ensinam é ter o caminho, é obter completamente o sendeiro, a iluminação. Então, sem alguém que possa nos guiar, nos orientar, dificilmente nós vamos conseguir nos liberar desse sofrimento. Então, quais pessoas nós podemos tomar como nossos Kalyana Mitras, como nossos bons professores, bons amigos? São 3 tipos. Em primeiro lugar, Budas, o Buda e seus nobres discípulos. Então, mas onde está o Buda agora? 2.500 anos no passado, e seus nobres discípulos liberados. Então, como podemos encontrar com eles? Já não é possível. Mas se tivéssemos naquela época, se tivéssemos a oportunidade, seria o primeiro tipo de pessoas que deveríamos buscar. E que devemos buscar nas vidas futuras, quando vier os próximos Budas. E os discípulos liberados. Segundo tipo de pessoas, Pratyeka Budas, são aqueles que, através da própria reflexão, nenhuma vida, conseguem se liberar. Então eles não tiveram um professor naquela vida, mas vieram cultivando vida atrás vida. E também esses são muito difíceis de encontrar. E o terceiro tipo, que felizmente podemos encontrar com facilidade nos dias atuais, são os monásticos, monges, monjas, nossos mestres aqui do templo, ou seja, de qualquer outros templos ou linhagens. E também com 3 qualidades.
Então, esses monásticos, como são? Primeira qualidade, são campo dos méritos no nosso mundo. Ou seja, são pessoas que estão praticando os ensinamentos do Buda. Ou seja, praticam a disciplina, concentração e sabedoria. E também que podemos respeitá-lo e fazer oferenda a eles. A segunda característica é que esses Kalyanamitras, esses mestres, ajudam a espalhar, compartilhar o Dharma correto, os ensinamentos do Buda. E, em terceiro lugar, ou característica, são pessoas que abdicam de si mesmas, da própria vida, pela propagação do Buda Dharma. Estão sempre diligentes ensinando e não sentem cansaço por essa tarefa de abdicar da vida e seguir ensinando, orientando as pessoas. Então, se nós pudermos, nessa vida e vida atrás vida, seguir esses métodos de encontrar com bons professores, bons amigos que nos orientam, ouvir seus ensinamentos, refletir, praticar e sempre estar cultivando esses méritos, um dia no futuro nós poderemos nos liberar do nosso sofrimento e atingir a Buddhidade. Então, isso é o que ele queria falar nessa palestra.